Eu estou aqui na Bentec Mobília para mais um quadro Arquitetura e Gastronomia. E hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Fernando Malfará, arquiteto aqui de Araraquara. Há quanto tempo, hein, Fernando, que a gente não se vê? Muito tempo. Bom, gostaria de apresentar você de uma maneira melhor. Você é araraquarense? Não sou araraquarense. Nasci em Catanduva, estudei em Campinas e fiz a trajetória até Araraquara. Cidade que eu adotei de coração. Araraquarense de coração. Isso. E você está nesse ramo de arquitetura, trabalhando com projetos há quanto tempo? Estou fazendo esse ano 25 anos de formado já. 25 já sou um anos. Dinossauro já. Olha só, que maravilha, hein? Bodas de prata. Bodas de prata, da cor do cabelo, olha aí. Fernando, e você trabalha sozinho nos seus projetos? Como é que é? No escritório a gente tem uma equipe, mas as ideias sempre partem mais de mim, né? Eu atendo o cliente e aí a gente então executa depois o procedimento do projeto. Quer dizer, o projeto é seu, mas na hora da execução você tem a equipe que te acompanha. Sim, hoje isso é muito necessário, né? A demanda é muito grande e tal, então a gente precisa sempre ter uma equipe. Projetos mais residenciais, comerciais? Mais residenciais, bem mais. Mas temos os comerciais também, né? Eu falo por sinal, sempre... você fez um maravilhoso, que é a loja da Rua 4, a Vestile. Sim, que saiu na revista, né? Agora. E temos também outro na Rua 4, que é a Post Office. Também é um projeto já bem diferente, né? Porque o da Vestile é um negócio bem moderno. Bem moderno. A Post Office pegou uma casa antiga e restaurou. Em contraposição, nós temos a Post Office do outro lado lá. Eu sempre digo que eu tenho uma alma barroca, então a paixão pelos prédios antigos também é muito interessante. Você pode resgatar a memória e aproveitar isso aí, né? E como é que é, por exemplo, você pegar um projeto como o da Vestile, foi um projeto que você deu início, não existia nada. Você fez o projeto completo. Na Post Office você já pegou uma casa que existia para fazer uma restauração, uma reforma. Sim. Qual que é mais difícil? Nenhum dos dois. São propostas diferentes, mas dificuldade é a mesma, entendeu? Uhum. Mas a proposta é diferente. Um você aproveita e o outro você cria totalmente, né? Não deixa de ser uma criação também nesse que você está aproveitando, porque você está transformando aquilo, né? Exatamente. Nós estamos restaurando, aproveitando. É muito interessante. Você, durante a obra, você vai descobrindo, inclusive, coisas como os lustres antigos, como aproveitar. Uma loja tem que ter boa iluminação. Então, aquilo ficou só apenas como um adorno mesmo, né? Uhum. Então, deu para aproveitar bastante coisa, então. Isso é tudo do trabalho do arquiteto, né? Você saber garimpar isso. Uhum. Era uma casa tradicional da cidade, aquela. Eu até achei que aquela casa fosse tombada pelo patrimônio, não era? Não é tombada porque ela não está na região da... tem um nome... que é uma região que é escolhida pela prefeitura, né? Ah, tá. Mas os tombamentos são feitos dentro dessa... entorno histórico, ela não está nessa região aí, mas ela merecia sim ser tombada, lógico. E no caso, você já trabalhou com alguma obra assim, numa casa tombada pelo patrimônio, alguma coisa? Tem várias regras a seguir, né? Lógico. Você não pode demolir nada, você apenas pode restaurar mesmo, mas nunca demolir nada, né? Mesmo a parte interna, você não pode mudar nada? A parte interna você até pode mexer alguma coisa, né? Você pode estar aproveitando e você pode estar sempre, o que eu disse, restaurando. Uhum. Agora a gente percebe, Fernando, vendo as suas obras, eu vejo muita casa sua na cidade com a placa Fernando Malfará e presta atenção, você tem uma queda pelo claro, né? Suas obras assim, a gente não vê assim. Hoje em dia, mesmo as coisas mais modernas que você faz, você não usa cores berrantes, você usa sempre cor clara, clássica. Isso é uma escolha, por exemplo, eu sempre deixo isso muito claro para o cliente. Quando você tem a cor escura, você tem menos durabilidade da tinta. E você vai enjoar mais, né, com essa escolha mais forte. E como sempre é pautado custo e benefício, então geralmente o claro ele domina, né? E não é nem o claro tão claro, é sempre o tom médio que a gente chama, né? Então eu sempre esclareço essa posição.
É sempre dessa forma, né? Tanto interno quanto externo. Nem sempre, né? Nem sempre. Depende muito. Você tem algum projeto que você tenha desenvolvido que foi uma coisa assim marcante na sua vida, que você leva aquilo como sua obra-prima? Olha, o trabalho, eu vou responder como Niemeyer respondia. O trabalho é sempre igual para todos. Não tem, é sempre igual. É aquilo, você pega uma coisa pequena, uma coisa grande, é sempre o mesmo valor, é igual, entendeu? Mas tem trabalhos, por exemplo, que você se identifica mais. Às vezes você chega e fala assim, puta, eu queria tanto fazer uma coisa assim que eu nunca fiz. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma funerária. E foi muito interessante, porque foi um desafio. Eu tive que ultrapassar, inclusive, barreiras de medo, uma coisa muito engraçada, que é lidar com o fúnebre, com o sentimento, né? E isso foi uma coisa interessante, que eu sempre lembro disso quando me fazem esse tipo de pergunta, né? Agora, você se inspirou em alguém quando você começou os seus projetos? Por exemplo, o cantor, o artista sempre se inspira num famoso. E no caso da arquitetura, você se inspirou em algo que você falou agora há pouco do Niemeyer, né? Você seguiu alguma linha assim, baseado em um arquiteto famoso que você tinha como ídolo, alguma coisa desse tipo? Você sabe que durante os nossos estudos de faculdade, a gente vê todas as linhas e vê todos aqueles grandes nomes. Mas a gente se identifica sim com alguns, mas na hora de você pôr o teu trabalho em prática, não é isso que conta. Eu sempre digo isso. Eu acho que é sempre a necessidade do teu cliente que tem que entrar em primeira mão, entendeu? Mas tem sim alguns que a gente se identifica mais, né? Fala, puta, esse cara pensa como eu penso, entendeu? Agora, existe moda dentro da arquitetura? A gente não chama moda, a gente diz as tendências. Tendências, né? Exato. Vou dar um exemplo, por exemplo, acho muito interessante quando você tem destaques em revestimentos de parede, de cozinha ou banheiro, ao invés de você ter pequenas pastilhas que são muito mais difíceis de assentar, você tem hoje os revestimentos em HD, né? Que são aquelas placas maiores, que é muito mais rápido o assentamento e o efeito de acabamento é bem melhor. Então isso é uma coisa interessante. Eu quero perguntar uma coisa para você, mas a gente está com o tempo meio estourado já desse bloco. No próximo bloco eu vou perguntar. Quero me lembrar de perguntar a diferença de quando você começou para agora, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente volta já.